Imobiliários. Chico do Cedro, obrigado pelo selo. Pessoal, Ângela, Ponta Grossa, Paraná. JWPDS Evangelho, obrigado pelo selo, obrigado pela companhia. Ontem foi osso. Márcio Zaparoli, obrigado. Tem alguém do Piauí aí? Lucas está perguntando. Ontem foi osso. O Tico e o Teco bugaram. Cláudia Vasconcelo, consegui chegar no horário. Aí, sexta-feira só para os fortes. Vamos ver se batemos hoje o mesmo número de pessoas. Apiário Manuel Severo, ó, produção de abelha, obrigado pelo selo. Psi Luana Franco, obrigado pelo selo. Ricardo Otero, obrigado pelo selo. Pessoal da Colômbia, Bruna Almeida na área. Newton César também, gratidão pelo selo. Tivemos 16 pessoas chegando agora. Vilmar Júnior, 10, 15, 11 pessoas comprando selo. Tá bem, obrigado. Dá para comprar os pincéis, os caderninhos. Bom, vamos fazer nossa atividade e vamos começar então. Obrigado, Renato Borges, de Brasília. Vamos semear boa semente, plantando aquela, apertando ali. Vamos chamar, tô chamando André Goutinho, Fábio Miranda. Poder do Despertar, Terezinha Ferreira sempre está. Bruna Jobielma. Tô chamando a galera aqui. Pronto, chamei meus 20. É só para os fortes sexta-feira. Mas nós vamos começar aqui a trabalhar com força também, tá bom? Obrigado, Silas, já fez, tamo junto. Rafael, Neila, obrigado. Pronto. Tirar os comentários, pessoal. Então, nas duas últimas aulas, nós começamos a buscar um pouco a compreensão sobre a nossa relação com o tempo e o impacto que isso tem na nossa vida. Pode parecer que não, mas a nossa relação com o tempo é uma das coisas mais importantes, a nossa relação psicológica com o tempo. E aí a nossa regra 8, nós falamos sobre passado e futuro, que é o tempo, a nossa relação com o passado e com o futuro. E ontem nós falamos sobre o agora. E aí que bugou. Bugou geral. Por que bugou? O que é o agora? Por que é meio confuso entender o que é o agora? Porque o agora, ele é o não manifesto. O agora não é uma coisa que você consegue expressar em palavras. Porque a expressão, a palavra, ela já é uma coisa que se manifesta no não manifesto. Só que como é que tu vai explicar o não manifesto se não for pelo manifesto? Então tu precisa usar palavras para explicar aquilo que literalmente não pode ser explicado por palavras. Aí as pessoas pensam o seguinte, pô, o cara tá... Alguém disse ele encarnou a Dilma. Ele tá falando que nem a Dilma. Por quê? Porque às vezes a Dilma fazia uns discursos que não tinha conexão, não conectava muito bem as coisas. Então o que acontece? Mas não é que não conecta. É que a gente muitas vezes não estou falando da Dilma, estou falando da minha explicação. A da Dilma realmente às vezes não conecta. Mas o que eu estou dizendo é que vocês precisam prestar bem atenção numa coisa, tá? E o que é isso que vocês precisam prestar atenção? Nunca confundir, eu já falei isso lá no início, nunca confundir a palavra com aquilo que a palavra quer indicar. As palavras, elas sempre são um meio para expressar um fim. E a maioria das vezes a gente se apega ao meio e esquece o fim.
Então, por exemplo, o dedo, esse dedo aqui, ele vai apontar e vai mostrar a lua. Se você olhar para o dedo, você não vai ver a lua, você tem que olhar para a lua. O dedo aponta para a lua, mas o dedo não é a lua. Então, as palavras, elas te levam para algum lugar. Sempre que alguém fala alguma coisa, a maioria das pessoas se agarra a essas palavras. Mas o importante não é a palavra em si. O importante é para onde a palavra nos conduz. Lembro que teve uma altura onde eu falei que os rótulos, os conceitos, eles formam uma tela, uma cortina, uma neblina que nos separa do mundo. Então, quando você passa a viver um mundo conceitual, e o falso eu é um eu conceitual, você se perde. Literalmente você se perde no quê? Nos conceitos, nos rótulos. E uma vez que você confunde um rótulo com uma coisa, você passa a conviver com o rótulo e esquece a coisa. Então, o que eu estou falando aqui, tá? Eu estou te dizendo que o não manifesto é uma coisa que não pode ser definida por palavras. Mas o que é o não manifesto? O não manifesto é aquilo que você é. O agora é o não manifesto. O agora é atemporal. O que é o não manifesto? Você é o não manifesto. Você é o não manifesto. Você é o agora. E o que é o agora? O agora é um estado de atenção, um estado de percepção contínuo. É isso que você é. Você é um estado de consciência. Você é um estado de consciência. E o que é o falso eu? O falso eu, o estado de consciência é o não manifesto. O pensamento é o manifesto. Como você não consegue se apegar ao não manifesto, é muito fácil você se perder no manifesto. O que é o manifesto? O manifesto é o pensamento. O manifesto é o mundo das coisas, o mundo das formas. Então, qual é o ideal? O que é a vida? A vida é a dança entre o não manifesto e o manifesto. Você mergulha no não manifesto e volta para o manifesto. Você faz essa dança entre pensamento e consciência. Isso é o que você verdadeiramente deveria fazer. E por algum momento na vida você fez isso. E de repente você se esqueceu do não manifesto e você se tornou simplesmente o pensamento. Isto é se perder na mente, isto é se identificar com a mente. E o que é a mente? A mente é o manifesto. O que é o manifesto? É o passado e o futuro. São as projeções mentais. Aonde vem a projeção? A projeção é o quê? A projeção é o pensamento, é a percepção, é aquilo que você percebe. Se você olhar, por exemplo, uma maneira bem simples de entender isso é o seguinte, tá? Vamos supor que isso aqui fosse o Sol, tá? Isso aqui é o Sol. Nós já vamos sair disso, eu só quero insistir um pouco nessa questão do agora. Hoje nós vamos falar sobre outras coisas, nós vamos avançar. Estou dando um tempo aqui, tá? E a gente já entra no conteúdo de hoje. Vamos supor que você fosse o Sol, tá? O Sol, ele na verdade são uma infinidade de raios. O Sol são raios. Então, imagina um raio de Sol. Se você conseguisse, tá? Percorrer
o retorno do raio de sol, você ia chegar no sol. O raio de sol, ele parte do sol e ele vem até nós. Se você pudesse seguir essa parte, você voltaria para o sol. O raio de sol, ele é o sol? Não. O raio de sol não é o sol. Mas o raio de sol não é sol? Não, o raio de sol é sol. Então, o que acontece? Você faz parte do todo. Você é o todo? Não, você é uma manifestação do todo. Mas se você conseguir fazer, e você consegue, se você conseguir fazer essa introspecção, você consegue se conectar com o todo. O raio de sol, ele não faz isso, mas você pode fazer isso. Agora, se você pudesse percorrer um raio de sol, você voltaria ao sol. Isso aqui, o sol é a vida. Então você é um raio de vida. Agora, tu imagina se esse raio de sol se separasse do sol e fosse pensar, nossa, o que eu sou? O que eu sou? Eu sou sol. O raio de sol é o sol. Então, o que acontece? Nós, quando eu digo assim que você é o agora é esse estado de consciência que nunca muda. Isso é o que você é. É aquilo que é eterno, aquilo que é perpétuo em você. A sua essência, ela só existe no agora. A sua essência é o agora. Então isso é extremamente importante você entender, mesmo que você não consiga captar isso agora em definitivo, ok? Porque às vezes a gente entende e aí a mente, não dá para entender com a mente. Da mesma forma como não dá para entender a Deus com a mente. Então, nas duas últimas aulas, nós falamos sobre tempo, o passado e o futuro, e nós falamos sobre o atemporal agora. Isso, eu vou dizer uma coisa, e nós vamos aprofundar isso hoje, vamos aprofundar isso amanhã. Isso, se você entender isso, e se você começar a viver isso, isso vai ser a maior transformação que você pode fazer na sua vida. Não existe nada. Você pode ganhar 10 bilhões de dólares. Isso não vai mudar a sua vida tanto quanto você entender isso que nós explicamos nessas duas últimas aulas. Por quê? Porque isso faz você perceber o que você verdadeiramente é. E quando você percebe o que você verdadeiramente é, por um lado, você elimina todos os seus sofrimentos. O que são sofrimentos? Sofrimentos são ressentimento, mágoa, medo, ansiedade, angústia. E quando você fala de medo, por exemplo, estresse, o que você fala de medo? O medo, ele tem infinitos desdobramentos. Tem pessoas que têm medo de envelhecer. Tem pessoas que têm medo de perder tudo que elas têm. Tem pessoas que têm muito e têm medo das pessoas não valorizar elas pelo que elas são e pelo que elas têm externamente. Tem pessoas que têm medo da morte. Elas não vivem porque têm medo da morte. Tem pessoas que têm medo de perder o marido ou a esposa. Então, assim, o medo, ele é uma sombra que acompanha todas as pessoas que não entendem a relação que nós temos com o tempo. E quando a gente fala a relação com o tempo, nós estamos falando que quando você se perde no tempo, quando você se perde no passado e no futuro, você se desconecta. Não gosto de usar a palavra desconecta. Você esquece, talvez essa seja a palavra mais... Você esquece quem você verdadeiramente é. E esse esquecimento de quem você é
é a base de todo sofrimento, é a base de toda a escassez. Porque o fato de você não entender quem você é, por si só, cria um perpétuo sentimento de que falta algo, um perpétuo sentimento de incompletude, um perpétuo sentimento de não ser bom o suficiente, o medo de nunca se tornar bom o suficiente. E aí o que a gente faz? A partir desse sentimento de falta, desse sentimento de não ser completo, desse sentimento de incompletude, agora a gente vai encarar o mundo achando que a gente precisa se tornar alguém. E como é que você vai se tornar alguém? Se identificando com as coisas do mundo. A gente acumula tesouros no mundo. Só que as coisas do mundo, elas não podem nos dar segurança. Por que as coisas do mundo não podem nos dar segurança? Nem a família pode nos dar segurança. Justamente por causa disso, porque por mais que você esteja seguro, por mais que a sua vida esteja totalmente perfeita, ainda existe o sentimento de que algo possa dar errado e vai dar errado. Alguma coisa em algum momento vai dar errado. No mundo da forma, nessas coisas, entendeu? E mesmo que nada dê errado, você sabe que nada no reino deste mundo vai durar para sempre. Então, por exemplo, você é todo jovem, toda bonitona, todo bonitão, e aí daqui a pouco passa pela cabeça a ideia, quando você se olha no espelho, que você já tem 36 anos. E que está começando a aparecer ruga. E aí você percebe que aquela juventude, aquela vivacidade está indo embora. Ou talvez você encontre o cara mais gostosão da parada e o cara se apaixona por você, ou a moça mais gostosona da parada, e você agora é tão feliz. Mas daí daqui a pouco você percebe que toda essa felicidade ela se transformaria numa tremenda tristeza se algo acontecesse com essa pessoa. E a chance de acontecer algo com essa pessoa, ela vai te seguir sempre. E aí você começa, aquilo que eu falei ontem, você começa a lidar com medo. Então preste bem atenção. Você quer dinheiro? É isso que você quer? Você quer prosperidade? Você quer abundância? Você quer plenitude? Você pode ter tudo isso sem ter dinheiro. A plenitude, a abundância, a prosperidade. Porque isso não depende das coisas externas. Agora, se você busca a plenitude, se você busca a abundância nas coisas externas, você nunca vai encontrar, a não ser por breves momentos. Por quê? Porque o vazio de você não se conhecer, ele sempre vai retornar. Você vai ter umas pequenas distrações e aí ele retorna. Esse é o motivo pelo fim da maioria dos casamentos também. Nós vamos falar sobre relacionamento, não sei, amanhã ou talvez no domingo. E aí o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que a plenitude e a abundância, ela precede o dinheiro. Se você conseguir, por exemplo, se você conseguir fazer esse movimento de retorno ao todo, você vai sentir a plenitude e a abundância de você estar conectado ao todo. A sua origem é plena, a sua origem é abundante. E agora você manifesta isso no mundo. Agora, se você se desconectar, se você perder essa percepção, essa noção, aí você agora vai se sentir pequeno, você vai se sentir pobre, você vai se sentir inseguro, você vai se sentir com medo e agora você vai olhar para fora e vai querer buscar as coisas. E isso dificulta muito a construção da riqueza. Então,
Nós falamos sobre passado e nós falamos sobre futuro e ontem nós falamos sobre agora. E o que nós vimos sobre o tempo? Isso eu quero aprofundar um pouco para você entender isso melhor, que isso vai ser um grande avanço na sua vida. Quando eu digo que o tempo é uma ilusão, nós vamos esclarecer isso hoje, para isso ficar bem claro, para você entender isso. Quando eu digo que o tempo é uma ilusão, a minha intenção não é fazer filosofia sobre o tempo. Falar coisas abstratas, não. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu estou chamando a atenção para uma coisa extremamente simples e óbvia. Na verdade, uma coisa tão óbvia que o passado e o futuro são ilusões, é uma coisa tão óbvia que você pode achar isso complexo. Ou que isso não faz sentido. Mas por que você acha isso complexo? Por que não faz sentido? Porque presta atenção, a mente é o passado e o futuro. A mente é passado e futuro. O agora é atemporal. Então, se eu vou dizer para você que está identificado com a mente, eu vou dizer para você, cara, passado e futuro são ilusões. A mente vai dizer, mas como que isso é uma ilusão? Mas você vai entender isso. E quando você entender isso, você vai dar um salto quântico, por assim dizer. E quando você entender isso, preste bem atenção que isso é uma promessa forte de se fazer. Quando você entender isso, você vai eliminar todos os problemas criados pela mente. Todos os problemas criados pela mente. Quando você entender essa estrutura. Eu uma vez fiz uma coisa que eu quase me arrependi. Eu uma vez estudei um livro chamado Story, de Robert McNee. Robert McNee, ele é o maior professor sobre roteiros de cinema que existe. Ele escreveu um livro de um curso que ele tem que se chama Story. E eu estudei ele a fundo para escrever livros, eu queria entender isso. E quando eu entendi a estrutura no detalhe de um roteiro de cinema, sabe o que aconteceu? Perdeu a graça de assistir filmes. Porque agora eu entendia a estrutura. Quando eles começavam a criar os conflitos externos, os conflitos internos, os conflitos físicos, os conflitos morais, aí eu já tinha entendido. E aí eu digo assim, putz, perdeu a graça de assistir filme. Eu gostava muito de assistir filme. Então o que acontece? Quando você entender a estrutura, a maneira como a mente usa o passado e o futuro para negar o momento presente, porque se a mente cair na armadilha de se tornar presença, que essa é a chave para a sua vida, a presença é a chave da sua vida. Eu já pedi para você escrever bem grande a palavra presença, nós ainda vamos falar sobre isso. Quando você entender os mecanismos da mente, não faz mais sentido sofrer. Não faz mais sentido ter drama na vida. Você vai olhar para a estrutura da sua condição de vida e você vai dizer, não faz mais sentido, não vou sofrer por causa disso, eu já sei como isso funciona. Da mesma forma como eu me perdi, não que me perdi, eu me achava nos roteiros dos filmes e eu perdi a graça de assistir o filme. Então, entender o que eu vou explicar hoje à noite e entender o que nós vimos sobre entender a importância da nossa relação com o tempo, vai eliminar todos os seus problemas. Você não vai mais ficar ressentido com ninguém. Você não vai mais dar importância emocional para as opiniões das outras pessoas. Você ainda vai dar importância, por quê? Porque é importante você ouvir a opinião das outras pessoas, mas você não vai mais dar importância emocional. O que é importância emocional? Importância emocional significa você desabar por causa de um comentário.
você desabar por causa de uma crítica. Então o que acontece? Você vai eliminar os problemas da sua vida. E chega um momento que a gente diz assim, nossa, mas se eu não tiver mais problema, a gente parece que ainda quer ter problema. Então o que você precisa entender? Vamos para... Obrigado, pessoal, pelos selos. Vamos para coisas bem concretas. A primeira coisa que você precisa entender, isso é uma regra prática para você começar a usar hoje. Você precisa entender que o momento presente é tudo que você tem. Se você não viver este momento, se você sacrificar este momento por um momento futuro, e quando eu digo sacrificar, é no sentido de você estar revoltado, você estar insatisfeito, você vai dizer, eu tenho que fazer isso, eu não quero fazer isso, eu odeio fazer isso, eu tenho nojo de fazer isso, mas eu vou fazer isso porque é um sacrifício que eu tenho que fazer. Você está jogando esse momento da sua vida fora. O momento presente é tudo que você tem. É isso que você tem que entender. E você precisa entender que nunca vai haver um tempo em que a sua vida não é este momento. Essas duas coisas valem todo esse curso de 20 aulas que eu estou dando gratuitamente para você. Entender primeiro que o momento presente é tudo que tem. Tudo que você tem é esse momento. E você precisa entender que nunca vai haver um tempo em que a tua vida não é este momento. Então tudo que tu tem na vida é este momento. Não tem nada mais. Ah, mas eu tenho passado. Não, não tem passado. Ah, mas eu tenho futuro. Não, tu nunca vai ter futuro. Tu sempre vai ter este momento. É simples assim. Então aproveite e viva esse momento. Porque isso é tudo que tu tem. Ah, não, mas o futuro, esse momento já é o futuro de ontem. De anteontem, do ano atrás. Então esse momento é tudo que você tem. E por que isso é importante? Por que isso é tão importante? Porque quando você não entende isso, você se perde. Você busca o sentido, a alegria da vida onde ela não pode ser encontrada no futuro. Você quer ser feliz no futuro. O futuro não existe. Tu nunca vai chegar no futuro. Por isso, se você não entender isso, você vai cair nessa armadilha das pessoas que acham que a insatisfação vai criar a transformação. Mas por que tu quer te transformar? Para ficar satisfeito? Então, se tu está insatisfeito agora, tu vai te esforçar para ficar satisfeito. Por que tu quer ficar satisfeito? Para ser feliz. Mas se tu ficar satisfeito, e se tu precisa estar insatisfeito para crescer, aí, quando tu ficar satisfeito, tu não vai crescer mais. Ou tu vai ter que te tornar de novo insatisfeito. E aí tu vai viver a vida insatisfeito, que é o que as pessoas fazem. Então, quando você não entende que este momento é a única coisa que você tem, você vai buscar o sentido da vida, a alegria da vida, onde ela não pode ser encontrada, que é o futuro. A crença, preste bem atenção, acreditar em um paraíso futuro é o que transforma este momento no inferno. Sempre que tu quer criar um paraíso no futuro, este momento se torna o inferno. Escreva isso. Para você não esquecer, anote isso. A crença na construção da felicidade, a crença de que o futuro vai ser o seu paraíso, o seu Éden, vai transformar
este momento no inferno. Vou dar um exemplo. Isso acontece na tua vida, isso acontece na minha vida, mas se você olhar para a história do mundo, o grande inferno, ele sempre foi criado porque as pessoas queriam criar um paraíso no futuro. Pense, por exemplo, se você conhece a história política do mundo, pense no comunismo russo, ou no nazismo alemão, ou em qualquer sistema rígido que atua na ideia implícita de que o bem maior repousa no futuro. Quando você pensa que o bem maior repousa no futuro, este bem maior, o fim, justifica qualquer meio. Então nós podemos matar, nós podemos sofrer. Eu posso neste momento sacrificar a minha saúde para ser feliz, para ter sucesso no futuro. Esse é o pior negócio. O que eu estou dizendo? Para o bem maior que existe no futuro, nós podemos fazer qualquer coisa agora. É assim que as coisas se justificam. Como as coisas se justificam? Como isso funciona? Preste bem atenção. O fim é uma ideia. O fim, que as pessoas, o paraíso, o Éden, é uma ideia, um ponto na mente projetado no futuro. E nesse futuro, a salvação, sob forma de felicidade, de satisfação, de igualdade, será alcançado. Então não caia nesse erro de você achar que no futuro vai existir salvação. Há quanto tempo você já está correndo atrás disso? E muitas vezes os meios para atingir o fim são o sofrimento, a perda do casamento, os filhos se desvirtuam, se perdem, todas essas coisas. E em âmbitos maiores, tipo num estado, é a escravidão, é a tortura, é o assassinato de pessoas, tudo para quê? Para que a gente possa ter um futuro melhor. E o que isso tem a ver contigo? O que isso tem a ver com a tua vida? A pergunta é a seguinte, se tu quer saber o que isso tem a ver. Será que você aplica na sua vida esse mesmo padrão mental de que o futuro é melhor que o momento presente? Porque essa é a grande ilusão. Será que você está transformando o seu momento presente? E preste atenção, não tire conclusões precipitadas, porque eu já vou explicar como é que você... Porque a pessoa diz assim, o meu momento presente é um inferno. Ele é um inferno, você diz. Como é que você quer ser feliz se o meu momento presente é um inferno? Mas vai que você está construindo o teu inferno por inconsciência. Então, deixa eu te fazer umas perguntas. Para você entender isso. Pergunta número 1. Na sua vida, no dia a dia, pense sobre isso. Você está sempre tentando chegar a um lugar além desse lugar onde você está? Tipo, eu preciso ir ali, eu preciso fazer isso. Você sempre está correndo atrás de alguma coisa? A maior parte daquilo que você faz... Pense no que você faz. A maior parte disso que você faz tem sentido em si? Ou isso que você faz é apenas um meio para alcançar um determinado fim? Eu preciso fazer isso para no futuro ter isso. Eu preciso fazer isso... como diz um amigo meu, e é amigo mesmo, mas ele diz assim, no fim a conta fecha. Então eu tenho que agora sacrificar, tornar minha vida um inferno, porque no fim a conta fecha. Você vive no tédio. Isso é um grande mal da humanidade, o tédio. E depois as pessoas dizem, eu tenho pensamento acelerado. Não, você está entediado.
esperando algo acontecer para trazer ânimo para a sua vida? Outra pergunta, a satisfação, ela está sempre em outro lugar? Tinha um amigo que às vezes a gente viajava junto e quando a gente chegava num lugar bonito, ele dizia, nossa, que bonito, nós temos que voltar aqui. Eu disse, mas nós acabamos de chegar aqui, vamos curtir primeiro. Não, eu sei, vamos curtir, mas nós temos que voltar aqui. Quer dizer, ele não conseguia nem curtir o lugar onde ele estava, porque ele já estava tão agitado que eu tenho que voltar de novo. Então, essas coisas, onde é que está? Uma outra pergunta, onde é que está a satisfação da sua vida? Existe satisfação para além de breves momentos de prazer, como sexo, comida, bebida, às vezes um baseado, uma droga? Existe satisfação na sua vida ou a sua vida é um vale de insatisfação e aí você dá esses escapes, esses happy hour, essa caipirinha, essa excitação para você ter sentido na vida? Outro detalhe, preste bem atenção, esse é o mais comum e eu sofria profundamente disso. Você está sempre pensando em se tornar algo. Eu preciso me tornar isso, eu preciso me tornar aquilo, eu preciso alcançar isso. Qual é o objetivo disso? Eu preciso disso. Você nem tem objetivo, mas eu preciso disso. Para quê? Para se tornar alguém. Então faz faculdade, faz doutorado, mas para quê? Para me tornar alguém. Pessoas fazem isso. Você está sempre pensando em acumular, tipo, em adquirir, em alcançar, achando que isso vai te tornar mais importante. Você olha para as pessoas à sua volta e você classifica o grau de importância delas baseado no que elas têm. Você acha que uma pessoa se sente melhor, se sente maior? Você acha que a pessoa se torna mais quando ela tem mais? Ou será que você é uma daquelas pessoas que está esperando um homem ou uma mulher para dar sentido para a sua vida? Preciso de alguém, eu não aguento mais ficar sozinho, a minha vida não tem sentido, você busca alguém. Vou te dizer, essas coisas é o modo normal de nós vivermos. Isso é muito normal, as pessoas buscarem isso. Só que isso, essa necessidade de sempre estar correndo para o futuro, em busca de algo, isso anula o teu poder e o teu infinito potencial criativo que existe no simples fato de estar presente. Se você sempre está correndo em direção ao futuro, você nunca está presente. E o seu maior poder não está na corrida para o futuro. O seu maior poder está em permitir que o poder, o infinito potencial criativo que existe em você, que ele se manifeste. E isso só pode acontecer quando você está presente. Se você não está presente para a vida, você perde muito. A sua vida, quando você não está presente, quando você sempre está correndo, a sua vida perde a vibração, a excitação, o frescor, o sentido de encantamento. Você não se encanta mais com a vida. Você perde o milagre da vida. É como aquela pessoa que mete comida, blá, 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 engole tudo sem mastigar. Ela não sente o sabor da comida. E a comida, ela nem se torna nutritiva. O que vai dar é uma azia, uma má digestão. Mas eu preciso blá, 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 blá. Então, a gente vive assim. Einstein dizia que você pode viver a vida de uma ou de duas maneiras.
Como se milagres não existissem ou como se tudo fosse um milagre? E o milagre não existe no futuro, o milagre não existe no passado. Se você estiver atento, se você estiver presente, os milagres acontecem o momento todo. Agora, o que acontece se você não está presente? Preste atenção, se você sempre está na corrida, se você não se despertar para o que nós estamos vendo aqui, você sempre vai... Preste atenção, por que nós não mudamos? Se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer, sei lá, se tornar alguma coisa, mesmo você querendo se tornar alguma coisa, é vantajoso que você entenda o que nós estamos falando. Por quê? Porque se você sempre está correndo, você sempre vai repetir os mesmos velhos padrões de pensamento, de emoção, de comportamento o tempo todo. Por quê? Porque você vai estar funcionando sempre no automático. Esses padrões mentais que fazem você correr para o futuro, eles nos enganam porque eles nos dão uma identidade. Só que, ao nos dar uma identidade baseada no passado, elas distorcem e escondem a única coisa real que existe, que é o momento presente. E elas também escondem a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade que só é o ser. É aquela velha história. Você tem o ser e você tem o fazer. O fazer, ele só tem sentido quando ele brota do ser. Mas se você se perder no fazer, você não vai ter mais consciência do ser. Então isso é muito importante. E como o momento presente, este momento perde a vibração, perde o sentido, perde o vigor, a mente sente isso. E aí ela começa a desenvolver uma obsessão pelo futuro. Por quê? Porque como ela não sente essa vibração, como ela não sente essa satisfação, esse encantamento, esse vigor no presente, ela diz que tem algo errado. E aí ela busca fugir desse momento presente e insatisfatório e você cria um ciclo onde você sempre está fugindo daquilo que é real, a vida. E a vida acontece nesse momento. E eu sempre ouço, uma das coisas que as pessoas mais falam é o seguinte, uma das coisas que eu mais ouço, mas o futuro pode ser melhor do que o presente. As pessoas falam, o futuro pode ser melhor que o presente. E as pessoas dizem, o meu presente é terrível. E se eu trabalhar duro, o futuro pode melhorar. Bom, eu quero que você entenda o seguinte. Primeira coisa que eu quero que você entenda, porque isso é uma armadilha, e às vezes isso funciona, com muito esforço você pode melhorar a sua condição de vida no futuro. Mas a primeira coisa que você tem que entender, se você pensa que o seu momento presente é terrível, você precisa entender o seguinte, ele é o que é. Ele não é terrível. O seu momento presente, ele é como ele é. O terrível é um julgamento daquilo que é. Então, tem o seu presente, que é o que é, e você julga ele como terrível. Então, essa é a primeira coisa. O seu momento presente, ele não é terrível. Ele poderia ser bem mais terrível. Como é que você sabe que o seu momento presente não é terrível? Porque onde você está, vamos supor o seguinte, você está aqui, ok? Então esse seu momento presente ele é terrível. Isso é um julgamento que você faz. Porque existem pessoas que estão acima de você e elas também dizem que elas é terrível. Que o momento presente delas é terrível. E tem pessoas abaixo de você
que dizem que o momento delas é terrível. Então a pessoa que está aqui, ela olha para o seu momento que você acha que é terrível e ela diz, nossa, como eu gostaria de estar onde essa pessoa está. E você olha para onde essa pessoa está e diz, meu, como eu gostaria de estar onde essa pessoa está. E essa pessoa olha e diz, nossa, como eu queria estar onde essa pessoa está. Então o terrível, os três julgam o momento presente terrível, mas para essa pessoa onde você está não é terrível. E para você onde essa pessoa está não é terrível. Então não é o momento que é terrível, é o seu julgamento que faz o momento terrível. Essa é a primeira compreensão. O segundo é mais importante. Eu estou preparando você para você entender a coisa mais importante da sua vida, mas eu tenho que construir esse argumento. Por isso eu quero que você anote esses pontos para você não perder a conclusão final. Então, o segundo ponto é o seguinte, tá, mas qual é o problema de eu julgar o meu momento de terrível? Isso não vai me ajudar a chegar no próximo? Não. Dificilmente. Por quê? Porque aquilo que você chama de futuro, onde você quer chegar e ser mais feliz, aquilo que você chama de futuro, geralmente é uma réplica do passado. Até podem acontecer pequenas mudanças superficiais, mas as transformações reais, elas são raras. A menos que você tenha uma capacidade, ou desenvolva uma capacidade de estar presente para quê? Para dissolver o passado. Olha como isso é importante. Por que o estado de presença é tão importante? Porque você diz o seguinte, eu estou insatisfeito. Você diz, eu estou insatisfeito. Ok, você está insatisfeito. Mas essa insatisfação, ela veio da onde? Ela veio dos teus padrões mentais passados. Então ela diz, isso está ruim. Só que esses padrões passados, eles agora querem te tirar do presente e te jogar no futuro, que é o que eu expliquei. Eles dizem o seguinte, o presente está insatisfeito, você tem que correr para o futuro. Mas tu correr para o futuro não vai adiantar se você manter os seus padrões mentais. Você tem que usar o presente para dissolver os padrões mentais para que aquilo que você chama de futuro seja diferente. Então, o que eu quero, é a segunda coisa que eu quero que você entenda. As transformações reais, elas são raras e elas dependem da tua capacidade de estar presente para poder dissolver o passado. E como você dissolve o passado? Acessando o agora. Por que acessar o agora é importante? Porque quando você acessa o agora, você consegue ter consciência sobre os teus padrões mentais que criaram a insatisfação no momento presente. Então, o que você verdadeiramente precisa entender se você quer transformar a sua vida? Você precisa entender isso. É a coisa mais importante. É um pouco mais complexo do que o que as pessoas falam para você. Você tem que pensar aqui, você tem que estar atento. Mas isso muda de verdade. O que você precisa entender é o seguinte. Aquilo que você percebe como futuro, aquilo que você diz, o futuro pode ser melhor, aquilo que você percebe como futuro é uma parte intrínseca do seu estado de consciência do momento presente. Então, considere o seguinte, o momento presente é uma semente. O que você chama de futuro vai brotar do momento presente. Então, o que você chama de futuro são os frutos
da semente que você cultiva no seu momento presente. E essa semente é o seu estado de consciência. Por isso que Napoleon Hill diz o seguinte: alcança a riqueza quem se permite desenvolver um estado de espírito de riqueza. Alcança a pobreza quem se permite desenvolver um estado de espírito de pobreza. Então, o seu estado de espírito, aquilo que se chama de futuro, que na verdade é o agora, aliás, o futuro é aquilo que brota do agora. O agora é seu estado de consciência. Aquilo que você chama de futuro, que brota do agora, depende do seu estado de consciência. Então, quanto mais presente você tiver, maior é a chance de você criar o seu futuro de maneira consciente. Quando você está insatisfeito aqui, presta atenção se isso não é a sua realidade. Quando você está insatisfeito aqui, você até pode desejar um futuro melhor. Você até pode querer um futuro melhor. Mas se isso vai acontecer ou não, depende da sua consciência do momento presente. Se a tua mente carrega um fardo pesado do passado e o seu presente está contaminado pelo passado, você vai sentir essa carga pesada no passado. E essa carga pesada do passado é o seu estado de consciência, não esse aqui, esse é o seu estado de consciência, da onde vai crescer aquilo que você chama de futuro. Preste bem atenção. Isso é um pouco complexo de explicar e talvez seja de entender, mas essa é a única saída que você tem. O resto é tudo o resto. Preste bem atenção. O que eu expliquei ontem? O agora é eterno. Ele é permanente. Tudo que nasce, nasce do agora. Então, o que acontece? Quando você está presente, o seu agora é esse eterno. E tudo o que você chama de futuro nasce dentro do agora. Não existe nada fora do agora. Então, agora nasceu uma coisa. Depois, dentro do agora, vai nascer outra coisa. E isso talvez você pense que é o futuro. Então, o que acontece? Imagina isso aqui como a semente. O agora é a semente. O agora é a semente. Não pode nascer outra coisa do que a semente que você cultiva no agora. E o agora é seu estado de consciência. Se o seu estado de consciência é o passado, por quê? Porque você não está presente, o que vai nascer no futuro nasce do seu estado de consciência do passado. E aí você sempre repete a mesma coisa. Você está entendendo isso? Por isso eu falei, se a tua mente carrega um grande fardo do passado, se você está identificado com o passado, isso é seu condicionamento, você vai sentir esse condicionamento. E vai sentir isso sempre no agora, no presente. E com isso, o futuro vai nascer do passado. E o passado vai se perpetuar na sua vida pela falta de presença. Gente, isso está fazendo sentido ou vocês estão achando que eu estou falando como a Dilma? Que ontem de noite me acusaram de eu estar falando como a Dilma. Se isso faz sentido, manda coraçõezinhos aqui, porque os meus comentários pifaram aqui. Não estou recebendo... Manda coraçãozinho, tá? Então, o que eu quero que você entenda, tá? Isso é muito importante. O que eu quero que você entenda? Ó, total sentido, meu Deus, muito sentido. Então tá bom, se vocês estão entendendo. O que eu quero que você entenda? O que dá forma ao futuro,
Porque o futuro, ele nasce do agora. O que dá forma ao futuro é a qualidade da tua percepção do momento presente. Por isso, a abundância, ela precede o dinheiro, vamos supor. E quando fala em dinheiro, é muito mais... Quando eu falo em dinheiro, vou tirar os comentários para não trabalhar. Quando eu falo em dinheiro, é muito mais... Essa é uma fantasia que as pessoas têm, que o dinheiro vai resolver todos os problemas. Então, o que acontece? Se você entender isso aqui, então você cria a abundância, você cria a plenitude como o seu estado de espírito, porque você tem conexão, e a partir disso nasce. E isso, isso aqui está numa parábola de Jesus, não é nem parábola, quando Jesus fala da fé. A fé do grão de mostarda. Os apóstolos estavam olhando Jesus fazendo milagres. E os apóstolos olharam para Jesus e ficaram meio como a gente fica, né? Tá bom, tu tá falando ali, mas e quando isso vai acontecer na minha vida? Aí os apóstolos falaram, quando é que nós vamos fazer milagres? E Jesus disse, vocês são homens de pouca fé. Se vocês tivessem a fé do grão de mostarda, o que é grão de mostarda? O grão de mostarda é uma semente pequenininha e se torna um arbusto de quase 2 metros de altura. Mas ele não se pergunta, nossa, como eu sou um grãozinho tão pequeno, como é que eu posso me transformar num arbusto tão grande? Existe um poder dentro dele, dentro dessa semente pequena, e ela simplesmente deixa esse poder sair e se transformar no arbusto. A semente do grão de mostarda, algumas traduções dizem do tamanho do grão de mostarda, quer dizer, tem uma fé pequena. Mas se você olhar a traduções mais fiéis aos originais, você vai ver que diz o tamanho, a fé do grão de mostarda. Então, se você tem a fé do grão de mostarda, o que você verdadeiramente é? Você é uma flauta. Qual a função da flauta? A função da flauta é fazer som, fazer música. Mas ela só faz música se alguém assoprar. Então, você é uma flauta. Você só vai viver verdadeiramente se você permitir que o sopro da vida se manifeste através de você. E você pode não permitir isso. Então, repetindo, para você não esquecer isso. O que eu quero que você anote a essa altura do campeonato aqui? Eu quero que você anote o seguinte, preste bem atenção. Você entender isso. Depois a gente vai esmiuçar isso. Mas eu quero que é o seguinte, você escreva lá. O que dá forma ao futuro, aquilo que você chama de futuro, é a qualidade da sua percepção no momento presente. E lógico, o futuro só pode ser vivenciado como presente. Você já está vivendo o futuro de ontem ou do ano passado. Então, se você se sentir abundante, mas não pode fingir, essa abundância, ela vem do reconhecimento de quem você verdadeiramente é. Por isso eu disse lá atrás, é no reconhecer-se, ou melhor, no conhecer-se que reside a realização de todos os seus sonhos. Porque quando você se conhece, lembra lá da aula 1, da aula 2? Quando eu citei lá Sócrates? Conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e segredo dos deuses. Então o que acontece? Quanto mais você se conhece, mais poder você tem. Quanto menos você se conhece, menos poder você tem. Tem um livro ali que eu falei outro dia, um divino em nós, do Aldous Huxley. O Divino em Nós, ele diz o seguinte: quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais humanos nós nos tornamos. Quanto mais nós nos afastamos do divino em nós, mais humanos nós nos tornamos. Quanto mais nós voltamos para nós, mais divino nós nos tornamos.
Então, quanto mais você se conhece, e tem um outro filósofo americano chamado Ken Wilber, que trabalha muito a questão da consciência, ele diz a mesma coisa. Então, preste muita atenção. Preste muita atenção. Se a qualidade... Eu vou criar uma questão de lógica. Se você estudou filosofia, você sabe o que é lógica. Se é a qualidade da tua percepção nesse momento que determina o futuro, o modo como você percebe esse momento é que determina o futuro, ponto 1. Ponto 2, o que determina a qualidade da tua percepção? A consciência. E o que determina a qualidade da tua consciência? O teu grau de presença. Quanto mais presente, mais você mesmo. Quanto menos presente, mais você está perdido no passado e no futuro. Você está entendendo? Quanto menos presente, mais você traz o passado, mais você traz o futuro. Então, quanto mais você se conhece, mais presente. Quanto menos você se conhece, mais passado e mais futuro você vai ter na sua vida. Portanto, você precisa entender que para mudar o futuro, que você diz, a minha vida tá uma merda, minha vida tá ruim, eu preciso melhorar no futuro. Para mudar o futuro, você precisa dissolver o passado. Porque é o passado que criou a situação que você está. E o único lugar onde o passado pode se dissolver é no agora. E o que isso nos diz? Isso nos diz que a verdadeira mudança não pode acontecer no futuro. A verdadeira mudança só pode acontecer agora. É você mudar a percepção que você tem sobre a sua vida. Como? Dissolvendo o passado. Como? Através da presença, sendo aquilo que você verdadeiramente é. Pense comigo, de onde vem a negatividade? Se você está insatisfeito, se você está infeliz, se você acha que sua vida é intolerável, de onde vem tudo isso, essa negatividade? A negatividade, toda a negatividade, ela vem do acúmulo de tempo psicológico. Nós vimos ontem a diferença do tempo psicológico e tempo cronológico. Então, quanto mais tempo psicológico você acumula, mais você nega o presente. A negatividade é a negação do presente. E o que isso nos leva a dizer? O que isso nos diz? Isso nos diz que o tempo, o passado e o futuro é a causa de todos os nossos sofrimentos e os nossos problemas. Todos os problemas que você tem, e nós vamos aprofundar isso um pouco amanhã de manhã, e todos os sofrimentos vêm do passado e do futuro, vêm do tempo psicológico. Pense comigo. Ansiedade é um problema para você? Angústia, você sempre está angustiado em relação à vida, é um problema para você? A tensão, o medo, a preocupação, isso são problemas para você? De onde vem o medo, a ansiedade, a preocupação? São causados pelo quê? Pelo excesso de futuro e falta de presença. Você pensa demais no futuro, isso é a preocupação. Você pensa demais, você faz projeção mental da desgraça que pode acontecer, das coisas que podem ou não acontecer. Você faz a projeção mental, nós vimos o que é o medo. Então todas essas coisas, ansiedade, medo, angústia, tensão, preocupação, tudo isso é causado pelo tempo, excesso de futuro e pouca presença. Se você está ressentido, se você está magoado, se você sente um sentimento de culpa, de arrependimento,
De onde vem tudo isso? A amargura. De onde vem isso? Do que isso é causado? O que causa isso? O excesso de passado. Você está preso no passado. Você não está ressentido com este momento. Você está ressentido com alguma coisa que alguém fez ou deixou de fazer no passado. Você está magoado agora por algo que alguém fez ou deixou de fazer no passado. Você sente culpa por algo que você fez ou não fez no passado. Você sente remorso por algo que você fez ou não fez no passado. Essas coisas, você está insatisfeito agora porque aquilo que você fez no passado não trouxe os resultados que você ia achar que ia trazer. Então, o tempo, passado e futuro, eles são a causa de todos os problemas. E isso é difícil para a mente, e a gente ainda está identificado com a mente, a maioria de nós. É difícil para a mente, para nossa mente, que é passado e futuro, reconhecer que o tempo é a causa de todos os nossos sofrimentos e nossos problemas. A mente não pode assumir isso, dizer eu sou a culpa. Não, a mente vai achar uma outra coisa. E pensa o seguinte, o que tu acha que causou os teus problemas? Talvez você ache que os teus problemas são causados por outras pessoas. Você acha que o ressentimento que você sente agora é pelo que a outra pessoa disse. Não, a outra pessoa disse isso mês passado. Então você não tem mais por que estar ressentido agora. A outra pessoa talvez nem sabe que tu está ressentido ou magoado. Tu não está magoado com a outra pessoa. Tu tá agarrado ao passado e você não está sentindo a vivacidade, o milagre da vida. É isso que te deixa insatisfeito. A insatisfação não é pelo que o outro fez. A insatisfação é porque você está preso no passado e isso mata a vida. Isso cria uma negação da vida. A culpa. Por que você está tão chateado? Você fez a coisa no passado, você não tem como voltar lá e refazer. Mas o que te traz a insatisfação, o sentimento de culpa, não é o que aconteceu no ano passado. É o fato de você não conseguir largar isso. E isso nega a vida. Você está negando a vida, você está perdendo a vida porque está preso no passado. E o que te deixa insatisfeito é o fato de você estar perdendo a vida. Mas você não sabe isso, isso é inconsciente. E você acha que são as outras pessoas, as circunstâncias, as situações. É disso que eu estou falando. É aqui que está a importância de você viver uma vida diferente. É você entender a vida. É você saber como agir diante da vida. Isso não é uma questão de você aprender 5 passos para fazer isso, para fazer aquilo. Isso significa você transcender a disfunção que afeta a humanidade, que é a identificação com a mente. E a maioria das pessoas cultiva isso, prega isso. E de um ponto de vista convencional, talvez seja até verdade que é o que a outra pessoa fez que criou essa mágoa. Talvez seja isso. Mas a questão é que você não está mais insatisfeito por causa disso. Isso já passou, isso já é passado. A vida continua, as coisas estão brotando na sua frente e você está preso naquilo ali. Só que enquanto você não lidar com essa disfunção básica da mente, que é o apego ao passado e ao futuro, e a negação do presente, a causa dos problemas apenas muda de circunstância. Toda hora tem alguém te magoando, te chateando, te ressentindo. E você acha que esse é o problema. Esse não é o problema. O problema é o quê? O problema é essa disfunção que nós estamos tratando aqui.
Que disfunção básica da mente? A disfunção do apego ao passado. Você não poder... As coisas ficam... O presente, ele se manifesta o tempo inteiro. Então não tem... Se você fica preso a alguma coisa, você perde a vida. E isso é um jogo mental. E as pessoas vivem a vida assim. Pense comigo o seguinte, ó. Pense comigo o seguinte. Se todos os teus problemas, se todos os teus sofrimentos, se toda a tua insatisfação, se toda a tua infelicidade fosse eliminado da sua vida, agora, nesse exato momento, eliminamos tudo da sua vida. Mas você não se torna mais presente. Você não aumenta a sua presença. Você não se torna mais... A sua consciência não aumenta. Eliminamos todos os problemas da sua vida. Toda a insatisfação, toda a infelicidade. Mas você continua no mesmo estado mental que você estava antes de nós eliminar isso. Deixa eu te perguntar. Quanto tempo levaria para você voltar ao ponto que você estava antes de eliminar tudo? Criar os mesmos ressentimentos, as mesmas mágoas, os mesmos problemas. Quanto tempo você levaria, na verdade, para que os mesmos sofrimentos, os mesmos problemas voltassem? Uma semana, 2? Então, em última análise, o único problema mesmo que nós temos é a própria mente limitada pelo tempo. O que você precisa entender, um outro ponto, você nunca vai poder se libertar dos problemas no futuro. Tem um problema, você quer se libertar no futuro? Não existe salvação dentro do tempo, porque o tempo é uma ilusão. Você não pode se libertar no futuro. Nós vamos falar amanhã sobre o perdão. Por que o perdão é tão importante? Você vai entender uma coisa sobre o perdão que você talvez nunca sequer imaginou sobre isso. Nós vamos falar sobre isso amanhã. O que você precisa entender? Que a presença é a chave para a liberdade. Se você quer ser livre, a presença é essa chave que vai te libertar. E quando é que você pode ser livre? Você só pode ser livre agora. Agora você pode ser livre, você não pode ser livre no futuro. Aí vem de novo essa história. Você pode dizer, mas eu não tenho como ser feliz agora. Por que eu não posso ser feliz agora? Eu pergunto, por que você não pode ser feliz agora? Aí você vai dizer, eu estou extremamente infeliz com a minha vida nesse momento. E eu vou dizer por quê. Aí você vai dizer, porque meu casamento acabou, porque eu estou quebrado. Então eu estou extremamente infeliz. E aí eu digo, mas será que é isso? Você diz, sim, estou quebrado. Meu casamento acabou e isso é um fato. Isso é um fato, isso é real, isso é um fato. E eu estaria me iludindo se eu tentasse me convencer de que está tudo bem. Não está tudo bem. Eu estou quebrado, estou infeliz, estou insatisfeito. Então não está tudo bem. E não tenho como ser feliz agora. E aí não vem você dizendo para mim, não vem você me dizer que eu não posso melhorar no futuro. A única coisa que me resta é que o futuro seja melhor. Você vai me dizer. Aí eu vou te dizer o seguinte, preste bem atenção. Onde que está a ilusão desse seu pensamento? A ilusão desse seu pensamento está na definição do agora, que nós falamos ontem. Você acha que você está no agora, quando você diz, agora eu não posso ser feliz. Você não está no agora, essa que é a sua ilusão. Você acredita que o agora é o momento que você está vivendo. Lembra, o agora não é
tempo, ele não é um momento. Você está infeliz porque você não está no agora. E não é que agora você não pode ser feliz. Você está infeliz porque você não está no agora. Você pensa que a sua atenção está no agora, que você está no agora. Mas não, na verdade, você está totalmente enrolado no tempo. Totalmente enrolado no tempo. Como assim? Presta atenção, o que te deixa infeliz? Por que você está infeliz? A identificação com o passado e com o futuro, e você nega o presente. É isso que te deixa infeliz. Você nunca, o ser humano, ele nunca pode estar infeliz e completamente presente no agora. Ao mesmo tempo. Você não pode fazer isso. Porque a presença é um estado de conexão com aquele vasto campo de paz. Lembram dos estados naturais? Paz, alegria. Aí você vai dizer, mas e se alguém morre? Eu ainda vou ser feliz se alguém morre? Se uma pessoa que eu amo morre? Não, você não vai ser feliz, você vai estar triste. Mas essa tristeza, ela vai ser absorvida por esse vasto campo de paz interior. Então existe essa sensação de perda, mas não de desespero, porque você entende como a vida funciona e você não queria que essa pessoa tivesse partido, mas esse sentimento de perda é absorvido pela profundidade da paz, a paz que transcende o entendimento. Então você nunca pode estar, você não vai estar infeliz, você vai estar sentido, você vai estar compadecido com isso, mas você não vai estar desesperado, perdido. Então você não pode estar infeliz e completamente presente no agora. Como é que você quer? O que é estar presente no agora? É você viver em intimidade com Deus. Como é que você vai ser infeliz se você vive em intimidade com o Pai? Então presta atenção, eu vou te explicar isso melhor, tá? O que acontece com essa pessoa que diz, estou quebrado, estou endividado, meu marido fugiu, não sei o que, minha esposa fugiu. O que acontece? Presta atenção. Passado. Certas coisas do passado não seguiram o rumo que você queria. Você casou para sempre, você jurou amor, fizeram um contrato, assinaram, tiveram um filho e de repente o marido te trocou por uma 10, 15 anos mais nova e você ficou aí com as crianças. Isso é passado, isso é o passado. E isso não deu certo conforme você tinha planejado. E agora você resiste ao que aconteceu. Você está resistindo ao que é. Você não está presente. Se você estivesse presente, você estaria presente, você não estaria feliz, mas você também não estaria tão revoltado. Porque existe uma diferença, nós vamos trabalhar isso amanhã, já falei um pouco ontem e vou falar hoje. Existe uma diferença sobre vida e condição de vida. E aí, quando você resiste ao que é, e você não está presente, você não sente a vivacidade, você não sente o vigor da vida se manifestando através de você, porque você resiste ao que é, aí você fica o quê? Você agora joga as coisas para o futuro. O que é jogar as coisas para o futuro? É a esperança. Agora você tem esperança que no futuro as coisas melhoram. Então essa esperança, ela te leva a prosseguir. Mas a esperança, ela também te tira do momento presente. Por quê? Porque você focaliza no futuro. Você está no agora? Não. Existe toda uma identificação com o passado que nega o agora e existe um foco contínuo no futuro. É por isso que você está infeliz. Então você nega o agora e essa é a origem da sua infelicidade. Então o que acontece? Sim, isso é um pouco profundo, isso é um pouco
talvez novo para você, mas esse é o caminho. Por isso que eu disse ontem, você vai levar 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos para compreender isso. Mas a libertação, olha aqui o Hamilton dizendo, eu não consigo esquecer o passado. Não é que você não consiga esquecer o passado, você não consegue aceitar o presente. Entendeu? Você está preso no passado. Porque não é porque você não consegue esquecer o passado, eu tenho que esquecer o passado. Não, você não tem que esquecer o passado. Você tem que estar presente. E o que é estar presente? É aceitar o que é. Eu não consigo é uma negação. Eu não consigo é uma negatividade. O eu não consigo eu não aceito. Se você aceitasse, estava tudo bem. Entendeu? Então, nós estamos aí, obviamente, trabalhando isso profundamente, e nós vamos chegar no momento da aceitação. Eu estou preparando vocês para trabalhar essas coisas mais impactantes, mais transformadoras. Tá? Isso aqui eu chamo de pré-saber. São coisas que você precisa. Eu estou preparando, por isso às vezes eu até sou um pouco redundante, fico insistindo, martelando no mesmo ponto. Muito confuso tudo isso, meu Deus, isso é confuso. Por quê? Porque você ainda não transcendeu a mente. Isso é confuso quando você quer entender isso com a mente, mas eu não tenho como explicar isso de outra forma, entendeu? E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que a Emília Gontijo falou, você tem que praticar a presença, é só isso, entendeu? É só isso. Sobre feridas da infância, nos influencia na fase adulta, claro, quando você é identificado com o passado. Mas você pode transcender, as cicatrizes sempre vão ficar. Mas existe um espaço dentro de você onde você nunca teve problemas de infância, onde ninguém nunca abusou de você. E esse espaço a gente tem que resgatar. Estou na fase da aceitação, mas tenho oscilações. É muito normal isso, tá? Isso é muito normal. A Dayana está dizendo, adoro o pré-saber. O pré-saber, tá? O pré-saber é o fundamento. E aí algumas pessoas entendem mais, as outras pessoas estão confusas, pegam algumas coisinhas, mas eu já te garanto que se você está aqui sexta-feira à noite e nós estamos pregados, 5.000 pessoas, 1h30, você não tem mais volta, entendeu? Você pode negar, você pode ir procurar outros caminhos, mas você sempre vai voltar para esse. Por quê? Porque nada vai fazer tanto sentido para você como esse. E nada é tão libertador como esse. Entendeu? É isso aí. Entendeu? Como é que se pratica a presença? Isso nós vamos ver lá na frente. Entendeu? Você primeiro tem que entender, porque assim, ó, isso é como um quebra-cabeça. Alguém de você já montou um quebra-cabeça? Como é montar um quebra-cabeça? Você começa ali e você não sabe, vamos supor que você não tem a imagem. E você começa a olhar e juntar e dizer, mas o que é? Será que é um cavalo? Será que é uma árvore? E você vai juntando uma peça e você está confuso, perdido. Uma hora você acha que é um urso, outra hora... E aí quando vê, na medida que as peças vão se juntando, você vai começar a entender. E quando você vai começar a entender... Por isso que eu disse ontem de noite, vou repetir. Você não precisa de tempo para viver na presença. Porque você já vive na presença. Você não tem, nunca você vai viver fora do presente. Mas a mente te tira do presente, mas você não consegue sair do presente. Então o que acontece? Você nunca vai poder deixar de ser quem você é.
Você é o que você é. Mas você pode te mascarar. Então, o que acontece? Você não precisa de tempo para viver agora. Você não precisa saber nada para ser quem você já é. Então, você não precisa de tempo para ser o que você já é. Mas talvez você precise de tempo para saber que você não precisa de tempo. Entendeu? Então, tamo junto, pessoal. Ó, essa fase aqui que eu tô explicando, essa relação com o tempo, ela é a mais complexa, tá? Se você tá um pouco confuso, amanhã já vamos começar a facilitar, aí nós vamos falar de relacionamento, e aí as coisas começam a concatenar, as coisas começam a ligar, se encaixar, e aí você vai ter uma revelação depois da outra, e a vida vai começar a clarear. Vamos supor que agora você tá naquela tempestade, raio, trovão, tá escuro, e você diz essa tempestade nunca passa, e daqui a pouco pequenos raios de sol começam a furar essa escuridão, e aí já era. Tá bom? Hoje eu estou triste, então aceita essa tristeza. Observa essa tristeza, vigia essa tristeza. Não rejeita a tristeza, não nega a tristeza. Você pega essa tristeza no colo, observa essa emoção dentro de você. Porque aí você transforma a tristeza em consciência. Tá bom? Tamo junto, forte abraço. Até amanhã. Não esqueçam de comentar, tá a regra lá.